Olá, queridos amigos, é um prazer começar mais uma vez com vocês esse nosso programa, um programa baseado em programação neurolinguística, coaching, constelação familiar, programas sempre trazendo possibilidades de reflexão, né, de autodescoberta e de tomada de decisão, né? Porque é muito comum a gente ficar se repetindo nas nossas mesmas receitas, nos nossos mesmos padrões, e com isso alcançando os nossos resultados de maneira repetitiva, né? Nós fomos especialistas em alcançar resultados semelhantes. É incrível, né? Quem tem problema no casamento vive tendo problema no casamento. Quem tem problema com autoridade vive tendo problema com autoridade. Muda o chefe, mas o problema com a autoridade está lá, né? Quem tem problema com colegas no trabalho vive tendo problemas com colegas no trabalho. Quem tem problema com ansiedade vive tendo problema com ansiedade. A gente fica especialista em padrões. Também é claro que nós temos os nossos padrões positivos, aquilo que a gente faz que dá certo e que a gente faz no automático. Um monte de coisa que a gente também tem base em respostas automáticas que a gente tem, que são boas, né? E essas a gente pode manter, pode valorizar e às vezes pode até melhorar, né? Aquela ideia de que time que está ganhando não se mexe, deu no que deu no Brasil, hein? Na Copa agora, hein? Time que está ganhando não se mexe, né? Time que está ganhando se mexe sim, porque os desafios que vêm pela frente talvez não sejam do mesmo nível que os desafios que vieram antes. Então, às vezes, é necessário mexer, sim, para os novos desafios, né? Mesma coisa em relação a nós, né? A gente se repete lidando com a vida, mas se você quer algo melhor, se você quer algo mais bacana para a sua vida, se você quer uma vida mais plena, é preciso evoluir, talvez, de maneira mais rápida, mais objetiva. E falando um pouco de programação neurolinguística, PNL, Manual de Superação. A programação neurolinguística é um manual de superação e de superação do ser humano para isso, né? É um modelo para se entender como funciona o cérebro humano, como nós registramos informações que sustentam sentimentos e comportamentos na nossa vida. Porque os seus comportamentos, as suas ações, elas têm base em sentimentos e crenças que atuam aí dentro de você, né? Esses sentimentos e crenças são programações que foram desenvolvidas ao longo da sua vida, foram instaladas ao longo da sua vida. A PNL estuda como a mente produz isso, né? Como a mente processa e como nós podemos alterar esses registros de modo a ter novas respostas comportamentais alinhados com aquilo que a gente quer para o presente, alinhado aos novos desafios do presente. Porque se não está legal, é porque a gente precisa se superar, né? Mas provavelmente a gente vem se repetindo com base em padrões passados. E aí você fica empacando, fica perdendo a oportunidade de evoluir e de ter resultados muito melhores ainda, e melhores ainda, e melhores ainda, porque a vida é essa, né? A vida está aí para ser vivida de maneira plena. Alguns pegam a vida e vão buscando alternativas para melhorá-la, e outras vão se repetindo e reclamando, e mais ou menos, né? Aquela ideia de que nós temos aí, nos extremos, dois tipos de pessoa. Aquela pessoa que diz, mas na minha vida os problemas acontecem, as coisas acontecem, mas não deu, é a falta de dinheiro, é a falta de tempo, é o chefe, é o trânsito, é a comida do lugar que me engorda, não sou eu, não, é a comida do... Então, a gente tem... né, esse extremo de modelo de pensamento e a gente tem um outro extremo, que é o extremo do modelo de pensamento das pessoas que se consideram de sucesso. Quem são pessoas que se consideram de sucesso? Pessoas que se consideram felizes e que vão realizando coisas na sua vida, que vão evoluindo, melhorando, né? As pessoas que se consideram de sucesso também têm problemas, também têm trânsito, também têm um problema com alguém no trabalho, problema com um cliente, também tem. Mas o pensamento delas é, na minha vida, eu faço as coisas acontecerem. Diferente de na minha vida as coisas acontecem. Não, na minha vida eu faço as coisas acontecerem. Desde a alimentação. Eu escolho a alimentação para produzir a saúde que eu quero, a forma que eu quero. Eu escolho me relacionar de tal maneira com o meu chefe ou de tal maneira com tal funcionário ou com cliente para ter o resultado que eu quero.
se o cliente ou o chefe traz uma resposta inadequada, eu me adequo para ter o melhor resultado naquele relacionamento. Eu descubro formas, eu vou me desenvolver, né? Se eu quero alcançar uma meta ousada, eu vou descobrir o que eu preciso me desenvolver, o que eu preciso aprender, quem eu preciso engajar, com quem eu preciso pegar informações, enfim. Eu faço as coisas acontecerem na minha vida. E as pessoas que se consideram fracassadas, isso foi modelado, ou seja, foi a partir de um trabalho de investigação de muitas pessoas nessa situação, né, com questionários específicos, as pessoas que se consideram fracassadas dizem: na minha vida os problemas acontecem, as coisas acontecem. É o meu marido, é o meu chefe, é o meu filho, enfim. E então nós temos esses dois extremos, pessoas extremamente fracassadas, pessoas que são extremamente felizes, extremamente de sucesso. Onde você está? Onde você está nesse caminho? Entre o fracassado, o empacado, né, a vidinha mais ou menos, e aquele que tem uma vida muito bacana e cada vez melhor. Onde você está? Né? O ponto que você está evidencia o quanto que você ainda se coloca no lado efeito da vida, ou seja, eu sou efeito, as outras coisas são causa. Eu sou criatura, o mundo que me cria, o mundo é criador, eu sou criatura. Ou o quanto que você está no caminho, né, de chegar mais mesmo na posição de lado causa. Eu sou a causa. Eu causo as coisas na minha vida. Eu faço a minha realidade. Eu sou criador na minha vida. Onde você está nesse ponto? Então, talvez seja necessário fazer uma revisão de seu modelo de mundo, né? De paradigmas antigos, porque a gente está entrando a gente já entrou, né? E a gente está avançando numa nova era, na era em que o ser humano tem um domínio cada vez maior sobre si mesmo, sobre a sua mente criadora, sobre os seus poderes emocionais, comportamentais, criativo, intelectual, né? Relacional, comunicacional. Nós estamos entrando numa época em que o poder vai estar cada vez mais disponível, tanto para destruição, para autodestruição, quanto para autossuperação. Então, é você que pode usar um pouco do seu tempo para se atualizar, para evoluir, enquanto criador da sua própria realidade, né? E eu gostaria de convidar você para vir fazer um trabalho nesse sentido, com o que há de moderníssimo em reprogramação mental, em autoconhecimento e mudança de padrões. Venha conhecer a programação neurolinguística, que deveria se chamar reprogramação neurolinguística, tá? Porque não é programar sobre, é acessar programações e reprogramar. Venha a ter um domínio muito maior sobre você, sobre a sua mente, para alcançar os resultados que você quer, para tanto você com projetos, quanto você com as pessoas, né? Venha ter um poder maior de influência, de gestão de conflitos, de empatia, né? Para conseguir mais resultados também nos seus relacionamentos. Venha aprender a tirar os sabotadores que te impedem de alcançar os seus objetivos. Venha fazer um treinamento em programação neurolinguística. Agora, em fevereiro, nós começamos nova turma de PNL. Você pode fazer o Practitioner em programação neurolinguística ou você pode fazer o Introdução à PNL, um único final de semana, ou faz a formação completa. O Practitioner em programação neurolinguística, que é um modelo que tem no mundo, né? Para você se apoderar mesmo da sua máquina. É você fazendo um belo curso de pilotagem da máquina. Como usar o seu cérebro para realizar os seus objetivos na vida pessoal, profissional, desenvolvendo inteligência emocional, melhoria em comunicação e relacionamentos, planejamento de metas e mudanças de programações, daquilo que se repete na sua vida. Vem fazer. Telefone 2361-5000, 0 operadora 11. 2361-5000, super fácil o telefone. Você que é do interior, vem para São Paulo. É aos finais de semana, são poucos finais de semana para uma grande mudança. É um semestre transformador na sua vida. Quer fazer de 2015 o ano da virada? Para valer, um ano diferente, dedica meio ano a um final de semana por mês fazer um processo de autoconhecimento e reprogramação poderoso. O Practitioner não só te reprograma, te instrumentaliza para você ser alguém capaz de fazer isso com outras pessoas, né, de mudanças emocionais e comportamentais, e com você mesmo, sempre que você quiser na sua vida. Então,
Practitioner em PNL ou Introdução à Programação Neurolinguística, 23615000, 0 operadora 11. E o nosso site www.apcdesenvolve.com.br. E você pode ficar nosso amigo no Facebook, curtir a nossa página, né, a nossa fanpage, e também acessar os nossos programas no nosso canal do YouTube. Vai lá no YouTube e você tem os programas de rádio, inclusive esse aqui, que você está ouvindo ao vivo agora, vai ter no YouTube já agora, nessa próxima semana, disponível para você em vídeo, hein? Em áudio e vídeo lá no YouTube. Então, é só você procurar no YouTube Ápice Desenvolvimento Humano. E também no Facebook, Ápice Desenvolvimento Humano. Ok? Curtir a nossa página, assistir os nossos vídeos e ficar por dentro de todos os nossos assuntos que a gente traz aqui na rádio que acredita na vida. Muito bem, então vamos continuar, né? Falando de superação. Aquilo que nos empaca é um convite à superação, à superação. Então, por exemplo, se você tem um padrão, né, automático, que há um bom tempo te acompanha, que te atrapalha, né? Como, por exemplo, você tem uma certa dificuldade em lidar com provas. E isso te atrapalha no concurso que você quer fazer, na prova que você quer fazer, que seja para qualquer questão que você queira fazer. É necessário uma superação. Algumas pessoas têm isso em relação à sexualidade, né? Uma tensão pré-performance. Então não consegue estar pleno no ato amoroso porque fica tenso demais, com medo do que o outro vai pensar, com medo do que o outro vai agir. Exemplos, pessoas que têm muito insegurança em lidar com conflito. Tem um conflito iminente, a pessoa já fica travada, já fica insegura, receosa de lidar com aquilo, né? Dizer não. Algumas pessoas têm uma grande dificuldade de se expor em público de maneira natural, né? Gostando da experiência. Muita gente tem grandes dificuldades. Olha, é interessante, às vezes eu recebo diretores de multinacionais com dificuldade em falar em público, né? É muito comum a pessoa às vezes chegar até lá, mas sempre com muita briga, com muita luta ali para conseguir falar em público. Às vezes até consegue disfarçar, mas lá por dentro está se corroendo demais. E tem aqueles que não conseguem disfarçar mesmo, né? É um excelente profissional e um monte de coisa, mas para falar em público... Quer dizer, existe então aí uma necessidade de superar, né, questões, programações antigas em atividade dentro da pessoa, né? Ou seja, nesse caso, excesso de crítica no passado, excesso de cobrança de um pai, de uma mãe com super boa intenção, mas que era excessivamente crítico para que o filho desenvolvesse alta performance. Muitas vezes esse pai, essa crítica pode ser internalizada, né, de pai ou mãe, e a pessoa se tornar um adulto de 40 anos, ainda um tanto quanto infantil, com sentimentos infantis diante de um feedback de um chefe ou diante de uma plateia. Então a mãe o chefe vem dar um feedback e aí ele se comporta igual se comportava antes quando criança, abaixa um pouco a cabeça ali, fica meio travado, até o chefe acha até ele meio esquisito, né, tal, enfim, mas é o gesto que foi programado lá de trás e que se repete. Ou aquele internalização de pai crítico pode fazer com que ela veja na plateia olhares críticos demais, por exemplo, né? Então são padrões que ficam se repetindo, né? Ou seja, a pessoa também, muitas vezes que teve um pai violento, acaba traindo um marido violento, né? Um homem que de alguma maneira se sente inferior, tem medo porque de alguma maneira se sentiu rejeitado pela mãe ou muito repreendido, apanhou demais da mãe, né? Pode se transformar em alguém que de alguma maneira tem um sentimento de vingança em relação às mulheres, ou que vai para uma mulher que de fato repete um gesto um tanto quanto nocivo em relação a ele, né? Um tanto quanto repressivo. Então a gente fica preso em padrões, é preciso se superar. Qualquer padrão comportamental, emocional, é preciso superar. E o que é superar? É você desenvolver uma ação diferente da que você vinha exercendo. Por quê? Porque aquilo que se repete na sua vida depende de você. Não é a plateia, não é o chefe, não é a esposa, não é o filho, não é nada, é você
que precisa mudar o padrão. Quando um muda, o resto muda. Se você não mudar, você vai continuar colhendo os mesmos resultados. Nesse sentido, num trabalho muito mais focado, você pode fazer um processo individual, se você quiser, com a Ápice Desenvolvimento Humano, na metodologia própria, né, que é um coaching integrativo que mistura técnicas avançadas para reprogramação mental, emocional. Vamos entender que coaching tem foco no futuro. A gente mistura com outras técnicas que também desbloqueiam questões emocionais não resolvidas do passado, como programação neurolinguística, constelação familiar. Quer fazer um processo para mudar? Aí é um processo mais breve. São 6 sessões, ou 12, se são mais temas. Você vem trabalhar vários temas. Vem fazer um trabalho na Ápice, se quiser, inclusive pode ser comigo. Eu agora em fevereiro estou abrindo horários na minha agenda, né? Todo mundo sabe que eu atendo menos de um dia por semana, porque eu faço toda a gestão da Ápice, todo o processo, mas estou abrindo horários novos agora em fevereiro, inclusive com preço especial de carnaval, aí, horários com Plínio e com a Ápice. Você pode agendar uma entrevista. Telefone 2361-5000. 2361-5000. Venha fazer um processo para mudar algum aspecto onde você se repete. É preciso superar? Quer deixar de ser tímido? Quer deixar de ter depressão? Quer resolver esse troço? Ah, mas eu já fiz muita terapia. Não... Querido, não precisa nem acreditar, precisa se abrir para a experiência. Vem conhecer metodologia de ponta para mudanças breves, com comprometimento com seu resultado. Venha conhecer a Ápice Desenvolvimento Humano. Telefone 2361-5000, 0 operadora 11. E se alguém quiser ligar aqui, a gente pode fazer um processo agora para desbloquear algo, uma superação de algo, algum problema de relacionamento e comunicação. Seria bacana a gente fazer. Tem 5 minutos de programa ainda, a gente faz algo rápido. Telefone 3016-1764, 3016-1765, é só ligar aqui, entrar ao vivo, né, para trabalhar alguma questão sua, abrir possibilidades na sua mente, sair de receitas automatizadas de comportamentos e emoções, criando novas possibilidades para a sua vida. Isso é programação neurolinguística, isso é coaching integrativo, sistêmico, um coaching que usa a PNL como uma das bases fundamentais para as mudanças necessárias. E a gente tem uma pessoa na linha. Alô, quem fala? Oi. Olá, quem fala? É a Clara. Bem-vindo ao nosso programa, Clara. Você pode abaixar um pouquinho o seu rádio? Abaixei. Muito bem. Clara... Queria um método para parar de dirigir, para tirar a carta, que eu não tenho coragem nem de entrar na autoescola. Tem medo de dirigir? Não, eu nunca tentei, eu não tenho vontade, eu preciso aprender a dirigir, mas não tenho vontade. Mas você não tem vontade ou você tem medo? Acho que é o medo, viu? Você tem medo de dirigir? É. Muito bem. De onde surgiu esse medo? Ah, eu não sei se eu tenho algum trauma, né? Normal, não sei. Qual é o seu nome mesmo? Clara. 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 Clara, então você tem medo de dirigir, Clara? Mesmo sem nunca ter dirigido, né? Não. Tá bom. Você tá dirigindo, você tá no carro ou você tá em casa agora? Tô em casa. Muito bem. A gente vai fazer um breve exercício. Você pode fechar os seus olhos um pouquinho? Ó. Veja-se com esse medo, sinta esse medo. Imagine-se indo para uma autoescola. Tem medo aí? Sim ou não? Tenho medo, não tenho vontade nem de fazer a matrícula, é uma trava que eu tenho, sabe? Ok, Clara. E agora peça para sua mente ir te mostrando momentos do passado em que esse medo esteve presente. Vai voltando o filme, mostrando momentos no passado em que esse medo esteve presente, até chegar na primeira vez, na causa raiz desse medo. Para me imaginar? Isso, vai voltando o filme, mostrando momentos no passado em que esse medo esteve presente, até chegar na primeira vez. Ai, foi quando ele deixou o carro na minha mão e eu nem sabia mexer e eu peguei aquele... apavorei. Ah, faz quanto tempo isso? Faz mais de uns 30 anos já. Mais de uns 30 anos já. É isso aí. Experiências traumáticas, elas ficam de referência no nosso inconsciente
fazendo com que a gente fique disparando emoções daquela época hoje. Deixa essa situação lá na tela. O que você acha que aquela você lá precisaria para ter ficado melhor ali, para não ter ficado tão apavorada? Se você tivesse mais segurança, algo assim, por exemplo? Não, realmente eu tinha que ter treinado, pelo menos saber como que era um carro. Ele pegou, aqui é para mim dirigir, soltou o carro assim, e naquilo sobre a brecar bruscamente, eu peguei um trauma, eu acho. Você pegou um trauma. Vamos destraumatizar? Vamos mudar essa memória para que ela não fique mais viva dentro de você? Bom. Então vamos lá. Você lembra de alguma situação em que você ficou muito segura na vida, em outro contexto, em outro tipo de situação que você estava muito segura? Por exemplo, fazendo alguma coisa que você sabe fazer muito bem ou algo assim? Você lembra? Lembro. Então reviva um momento em que você se sentiu muito segura. É o trabalho que eu faço. Então reviva uma situação em que você estava sentindo a segurança. Você falou, nossa, eu dou conta, sou boa. Lembra um momento que você esteve sentindo isso bem forte, lembrou? Lembrou ou não? É sim ou não? Sim. Sim, ótimo. E agora, imagine que você leva essa segurança para aquela você de 30 anos atrás, lá do carro. Você pode deixar como um jato de luz que sai do seu peito e entra no peito dela, lá na tela. Olha para ela recebendo essa segurança. Percebe como ela fica? Sente bem. Se sente... Olha que legal, a gente está mexendo nas suas memórias. Agora entra nela. Seja ela com essa segurança, lá naquela época. Entrei. Qual o sentimento agora? Sentimento bom, que eu consegui. Yeah, que bacana, parabéns. Qual é a nova crença agora que tem aí? Novo pensamento, que eu consegui, que eu posso, não é? Eu posso, eu consegui, eu tenho que tentar. Que jóia. Então volta pra cá, olha ela lá na tela assim, melhor. E agora vai passando o filme de volta até chegar no presente. Com esses novos aprendizados na Clara, até chegar no presente. Com essa nova maneira de pensar, esse novo sentimento. Sentimento que a gente consegue tudo, só basta querer. Que bacana. E agora, como vai ser pro futuro? Como vai ser entrar numa autoescola? Imagina, e fazer uma autoescola. Como vai ser? Como você se sente? Vou matricular e vou tentar. Que bacana. Parabéns, querida. A gente fez uma reprogramação breve agora, à distância. Me comenta via Facebook, pode ser no Face meu mesmo, Plínio de Souza. E eu te dou algum retorno a respeito disso, a gente faz mais alguma coisinha para arredondar se precisar, tá bom? Tá bom. Obrigado pela participação, beijo. Beijo. Gente, a gente está aqui no último minutinho, já estourado de programa aqui. A gente fez isso em 4 minutos, mas só comentando como a base de referência são experiências passadas. Se a gente muda isso com eficiência, mudando significado, emoções, imagens, a mente pode generalizar esses aprendizados para o futuro e aquilo que era muito difícil fica fácil. Isso pode ser com depressão, timidez, baixa autoestima, qualquer questão emocional, comportamental. É claro que a gente precisaria, numa próxima sessão, perceber o que faltou e dar uma arrematada, mas isso é coaching integrativo sistêmico. Quer conhecer? Quer mudar rapidamente? Liga 0 operadora 11 2361 5000, 2361 5000.